concede mais esta oportunidade, estar aqui junto com os irmãos para servir a igreja do Senhor esta noite. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Esse mês de setembro, esse início de mês de setembro foi um mês que marcou muito a minha vida, onde o Senhor ministrou muito ao meu coração na primeira semana de setembro. E eu glorifico ao Senhor por Ele ter remarcado a minha passagem. Só não sei para quando. Aleluia. Eu agradeço a Deus porque Ele me deu a oportunidade de colocar minha casa em ordem, de me retratar com pessoas que haviam magoado meu coração. O Espírito Santo, Ele me fez lembrar de coisas e me deu a oportunidade de chegar nessas pessoas e de pedir perdão por ter ficado magoada. Irmãos, o cristão, ele é uma pessoa diferente do mundo. A gente não só pede perdão porque a gente magoou. A gente pede perdão porque a gente ficou magoado. Porque muitas vezes, quando eu e você fica magoado com alguém, a gente acaba aprisionando aquela pessoa a nós. Porque aquele sentimento que a gente nutre por aquela pessoa de tristeza, ela se torna um fardo para a nossa vida. E no mundo espiritual, aquela pessoa também fica em cadeias. E é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que perdoar os irmãos, para que a gente venha também estar livre de todo sentimento de angústia, de todo sentimento de tristeza. Aleluia. Ô pastor, se não der, não tem problema. Tá bom. Eu pedi ao Senhor um sinal. E eu falei: Senhor, eu gostaria de ministrar a Tua palavra num dia de ceia. Que fazem 10 anos que eu congrego aqui nesta igreja. E sempre que é me dada a oportunidade é por campanha. Então já tem um tema, já tem algo que é programado pelo Senhor no coração do pastor. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero um sinal. E na ceia do mês passado não foi me dada a oportunidade de ver, Senhor, então assusta. E no início do mês eu pensei que ia haver ceia e o Senhor não permitiu que acontecesse. Então o pastor Tony falou assim: pastora, você pode pregar dia 15? Eu, pastor, se Jesus remarcar minha passagem, será uma honra para mim ministrar a palavra do Senhor. E aprove Deus eu estar aqui nesta noite. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Versículo 9. Eu quero que a igreja leia todos juntos comigo, uma só voz. No 3, vamos lá? 1. Todo mundo achou? Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e o versículo 10.
Amém? 1, 2, 3. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Digno é esse cordeiro. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glorifica ao Senhor nesta noite, porque Ele é digno, irmãos. Eu quero que vocês louvem a Deus comigo este hino. Aleluia. Natália, essa voz do pastor aqui, Natália. Glórias ao teu nome, Jesus. É um hino muito antigo. Ele é de 1975, quando eu tinha 5 anos. Este hino foi encantado. Eu cresci ouvindo este hino. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esta é a razão, Senhor, de estarmos aqui na casa do Senhor.
Porque todo joelho, irmão, se dobrará. Nos céus, na terra, no mar, debaixo da terra, lá no inferno, irmãos. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por que, irmãos, que eu desejei estar falando a palavra de Deus na Santa Ceia? O slide, pastor? É porque fala. Aqui nós lemos a principal missão de Jesus Cristo Nazareno foi nos comprar com seu sangue precioso. Mas por que comprar, irmãos? Será que aqui alguém estava à venda? É porque no princípio de todas as coisas, quando Deus criou o homem, Adão, o homem ele tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz que na virada do dia Deus ia no jardim do Éden e conversava com Adão. E era tão linda aquela comunhão. Só que um determinado dia Deus disse para Adão: olha, Adão, existe uma árvore no jardim, no meio do jardim, árvore da ciência do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal. Tu não coma delas. E passaram-se os dias, e Eva andando sozinha pelo jardim. O perigo das mulheres tá sóbrio. Os esposos aí, não deixa a sua esposa só. Por isso que tem que estar pertinho, como Jesus está da igreja. E Eva só ali, Satanás, ele entra no corpo da serpente, indaga com Eva sobre aquele fruto e diz: Deus falou para você não comer desse fruto porque você iria morrer? Não, não é bem assim. Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. E a Bíblia diz que Eva olhou para o fruto, e aquele fruto era agradável às vistas e bom para dar entendimento. E ela tomou daquele fruto e comeu. E a Bíblia diz que em seguida ela foi e deu para o seu esposo. E quando isso acontece, os olhos de ambos são abertos. E eles viram que estavam nus. E quando Deus chega na virada do dia para falar com Adão, ele se esconde, porque ele tinha desobedecido a palavra de Deus, a ordem de Deus. Então naquele momento em que o homem desobedece a palavra de Deus, ele perde a comunhão com Deus. Ele perdeu a sua condição de dominador da terra, porque foi assim que Deus disse para Adão: dominai e sujeitai a terra. Jamais teria salvação. Ele ia ficar na condição de pecador por toda a eternidade. Então Deus afasta o homem do jardim e coloca um anjo para proteger a entrada do jardim. E o homem passa a sofrer na terra por causa dos seus pecados. A Bíblia diz que com a desobediência do homem entrou o pecado na terra, através do homem. Então o homem que era dono, senhor de todas as coisas, porque Deus o instituiu a coroa da criação, o homem passa a ser escravo do pecado. E a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado veio a morte.
porque o salário do pecado é a morte. E João, aqui no capítulo 1, abra sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 1. E o 2. Que os jovens e as crianças gravem bastante esse versículo na tábua do seu coração, na sua mente. Para quando questionarem sobre a criação do homem, você não ter dúvida nenhuma para responder. Está escrito assim, João capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Não existe Big Bang, não existe teoria da evolução. A palavra diz que foi Jesus, o Verbo de Deus, quem fez todas as coisas. Aleluia. E no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E nos versículos 11 e 12 diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia, glórias a Deus. Quantos aqui creem no nome de Jesus? Então repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Verbo de Deus, e que Tu te fez carne e habitou entre nós, e morreu na cruz do Calvário por causa dos meus pecados. Creio também que Tu não estás morto, mas ao terceiro dia Deus te ressuscitou dos mortos. E por isso, por crer em Ti e no Teu nome, eu Te recebo como meu Salvador e o Senhor da minha vida. E como está escrito aqui na Tua palavra, que a todos quantos creram, Deus deu o poder de ser feitos filhos de Deus. E hoje eu sou Teu filho, para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós lemos em Apocalipse, no capítulo 5, que o Cordeiro de Deus, Ele nos comprou com o seu sangue e nos constituiu o que, irmãos? Lembra que a gente leu o que? Ele nos constituiu o que? Presta atenção, vamos voltar lá em Apocalipse capítulo 5. Grava bem na tábua do teu coração que além de ser filho, você foi eleito. Que foi o primeiro versículo que nós lemos.
e compraste homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizestes o quê? Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Ele não fez pastor, ele não fez evangelista, ele não fez diácono, ele não fez presbítero. A eleição é bem maior. Esse ministério, o pastorado, de diaconato, de evangelismo, ele é um ministério da igreja local, que é instituída por Deus para crescimento do rebanho. Mas existe uma chamada, irmãos, universal, que vai além de dons e de ministérios eclesiásticos. É essa eleição, reis e sacerdotes. Então, quando o inimigo colocar na sua mente, você não é ninguém na igreja, você está enquadrado neste grupo de pessoas que foi comprado com o sangue do Cordeiro. Você é rei e sacerdote. Não importa se você é homem ou mulher, porque Deus não faz distinção de sexo. Ele chamou a todos. Porque a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia, ela faz menção deste ofício de rei e sacerdote pela primeira vez em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 14. Aqui a história de Abraão. Abraão, ele já tinha sido chamado por Deus. Ele já estava ali na terra de Canaã. E acontece um episódio com a família de Abraão. O seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma e Gomorra, ali às margens daquelas cidades, ele é levado cativo por 5 reis que pelejou contra aquela cidade, levou as pessoas prisioneiras e levou despojos de guerra. E quando Abraão escuta aquela notícia de que seu sobrinho Ló, ele foi levado cativo, a Bíblia diz que ele pegou 318 homens e foi ao encontro daqueles reis e trouxe de volta a Ló e a todos os prisioneiros de guerra. E quando ele estava ali no vale de Josafá, o rei de Sodoma, ele disse para Abraão: olha, Abraão, eu vou lhe dar todas as coisas, basta só você nos restituir a nossa vida. E Abraão disse: olha, eu não quero nada do que é seu, para que o povo não venha dizer que você me enriqueceu. Então eu não quero nada. O despojo, as pessoas que vieram comigo, se eles quiserem pegar, eles peguem, mas eu não pegarei nada. Houve Deus mandar Melquisedeque se encontrar com Abraão. E a Bíblia diz que esse homem, Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. É o único homem na Bíblia que é mencionado que tem esses dois ofícios, rei e sacerdote. E a Bíblia diz que Melquisedeque, ao encontrar com Abraão, ele leva consigo 2 elementos: o pão e o vinho. Interessante, né? O pão e o vinho. Por que será que Melquisedeque trouxe pão e vinho?
Bíblia diz que ao se encontrar com Melquisedeque, Abraão também leva. Dá alguma coisa para Melquisedeque. Vamos ver? Capítulo 14, versículos 18, 19 e 20, que diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou. O profeta Malaquias, ele disse: Vós me roubais. E o povo disse: Em que nós te roubamos, Senhor? E o Senhor diz: Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vocês falam que eu sou pai, e cadê a minha honra de pai? Vocês dizem que eu sou Deus, e cadê a minha honra de Deus? Aqui nós vemos duas pessoas que honraram o sacerdócio que lhes abençoou. Abraão, ele deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. E o Espírito Santo pergunta nessa noite: Melquisedeque não necessitava do dízimo de Abraão? Responda. Melquisedeque necessitava do dízimo de Abraão? Não. Ele era rei, irmão. Ele era rei de uma cidade. Ele não necessitava do dízimo de Abraão. Mas a Bíblia diz que Abraão reconheceu o chamado de Melquisedeque. E ele honrou Melquisedeque através dos dízimos. Não foi dízimo dos despojos, como muitos dizem. Não. Foi o dízimo de tudo quanto ele tinha. Então, enquanto eu e você estiver agarrado com dinheiro, irmãos, e dizer: eu não vou dar, não, você está desonrando a casa do Senhor. Você está desonrando aquele a quem o Senhor instituiu para estar na liderança deste trabalho. E a palavra de Deus diz que aquele que obedecer à palavra do Senhor, as bênçãos vão lhe alcançar. Elas vão correr atrás de você. Mas aquele que desobedecer à palavra, ele vai ser amaldiçoado. Então a escolha é sua. Em 2021, Deus me deu uma visão onde eu via o pastor Tony com um carro todo colorido. E eu ficava admirado olhando aquele carro. Porta de uma cor, teto de outra, capuz de outra. Lembra, pastor, que eu contei essa visão para ti? Fundo de outra cor. E eu perguntei: Senhor, por que esse carro tão colorido? Eu nunca vi carro assim. E o Senhor falou para mim: é a variedade de ministérios que tem na igreja. Onde poucas igrejas, irmãos, têm o número de ministérios que tem. Ministério infantil, ministério de adolescentes, ministério de jovens, ministério das mulheres, ministério dos homens, ministério do louvor, ministério de dança. Então você está numa igreja onde existe tudo isso que lhe dá o direito de crescer na obra do Senhor. Então cabe a você escolher honrar este ministério por obediência à palavra do Senhor, irmãos. Por obediência à palavra. E a Bíblia diz aqui no Salmo 110 que Deus institui Jesus como sacerdote. Não segundo a tribo de Levi, porque Jesus não era descendente de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele é rei e sacerdote. Eu vou apressar porque o pastor já celebrou a ceia. Eu ia entrar mais nos detalhes da ceia, mas vou falar só brevemente.
Porque esse comer simbólico aqui que nós fizemos agora, além de lembrar a morte de Jesus, é algo que vai muito mais além. Vai sobre o sacerdócio de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele, durante os 3 anos, ele ficou ministrando a palavra de Deus. Ele exerceu o seu ministério sacerdotal. E quando ele estava ali celebrando o ministério sacerdotal, a Bíblia diz que no último jantar de Páscoa, ele aproveita aquele jantar para fazer um ato memorial. O mesmo que Melquisedeque fez com Abraão. Presta bem atenção. Jesus, ele pega o pão e o vinho. Tinha outros elementos lá da Santa Ceia, da Páscoa, do jantar de Páscoa. Mas Jesus, ele só pegou o pão e o vinho. Por que ele fez isso? Ele chega para os seus discípulos e a Bíblia diz que ele consagrou o pão e consagrou o vinho. Porque o dar graças, irmão, significa consagrar. E Jesus, ele consagrando o pão, ele fala: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E depois ele toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por que nova aliança? Porque a velha aliança Deus tinha feito com Abraão. Ali quando Melquisedeque, ele dá o pão e o vinho para Abraão. E Abraão, ele entra na missão de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus para as nações. Então ali ficou instituída a velha aliança, o antigo pacto, onde apenas uma nação iria transmitir a palavra de Deus para as outras nações. Mas quando nasce Jesus, que não é da tribo de Levi, mas foi constituído sacerdote pela ordem de Melquisedeque, Jesus, ele pega o pão e fala: agora é com vocês. Eu vim à terra como homem, eu preguei a palavra, eu ensinei para vocês a palavra do meu Pai. Agora eu estou passando para vocês a responsabilidade. Quando Jesus dá para os discípulos, ele fala assim: anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Por isso que lá em Marcos, no capítulo 16, ele diz: ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho a toda criatura. Então, quando eu e você pegam o pão e pegam o vinho, a partir de hoje você vai lembrar não só da morte de Jesus, porque ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, porque ele te resgatou das trevas, mas porque ele botou nas tuas mãos uma missão. A missão de transmitir a palavra de Deus, de ser rei e sacerdote. Mas para que não haja o que está escrito em 1 Coríntios: muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. É preciso a gente nos examinar nós mesmos e perguntar: Senhor, será que eu estou cumprindo as tuas leis? Será que eu estou cumprindo a tua palavra? Será que eu estou obedecendo os teus mandamentos? E se você não conhece as leis de Deus, você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece os mandamentos de Deus, está aqui um livro que você pode ler
chamado desse pastor. Não é para exaltar, irmãos, porque a Bíblia diz: dê honra a quem tem honra. O pastor não sabia nada disso que eu ia pregar, não. Isso aí foi o Espírito Santo de Deus que falou para mim. Diga para a minha igreja que com maldição sois amaldiçoados, porque está deixando a minha casa deserta, vazia, sem mantimento. Está deixando os meus filhos padecerem necessidade. E a construção precisa de nós, irmãos. Se cada um de nós, irmãos, colocar no nosso coração, propor no nosso coração, irmãos, dá muito mais do que aquilo que a gente está dando. Aquela construção, irmãos, vai andar, vai acontecer. Mas a igreja do pastor Tony e da pastora Dani, não, irmãos, é para nós congregarmos. Se hoje essa porta aqui se fechar, onde é que nós vamos congregar? Você já pensou nisso? Aqui é passageiro, irmãos. Aqui não é nosso. Nosso, que eu falo assim, ó, a casa do a gente vem, né? Congregar. A avó não vai mais passar na sua casa para te buscar, porque não haverá lugar para você congregar. O carro não vai passar na tua casa para te buscar, porque não haverá congregação para você ir. Se você ama mesmo esse trabalho, essa obra, esse ministério, se você honra o chamado daqueles que Deus colocou na tua liderança, então vamos tomar uma posição nesta noite. Porque todas as vezes que eu e você cruzamos os braços e desonramos aquele a quem Deus colocou na frente, a gente não é digno do corpo e do sangue do Senhor. Você sabe o que acontecia na igreja primitiva? Eles vendiam e botavam nos pés dos apóstolos. Por quê? Porque eles reconheciam o chamado dos apóstolos. E eu acredito muito no chamado dos meus pastores. Quantos aqui acreditam no chamado do pastor Tony e da pastora Dani? Levanta a mão. Então honre. Honre. Honre com seus dízimos, com suas ofertas. Até os jovens e adolescentes podem honrar. Com pouco não precisa muito. Para Deus o que importa é o teu coração. Quem tiver mais, pode dar mais. Quem tiver menos, dá menos. Mas não falar, R$1 só não é nada. R$1 pode comprar uma talinha para Jonathan. Alegrar o coração daquela criança. Sabia disso? E quando você honra os seus líderes, Deus te abençoa, Deus te honra. Amém? Amém. Então que essa palavra possa ficar gravada no seu coração.